estamos de volta para mais um conteúdo do Viva para lá da Depressão e hoje estamos num sítio bastante especial, estamos na Oficina Impossível, uma galeria de arte, a quem agradecemos desde já o convite e por ter aceitado este nosso desafio para falarmos de um tema que é muito caro ao sítio onde estamos, que é a arte e a saúde mental, e para isso convidámos a doutora Inês Almeida Melo, médica psiquiatra, para nos falar e para ter uma conversa aberta sobre este tema. Por isso, Inês, para além de te agradecer novamente a presença, queria que falasses um pouco de ti e sobre a forma como a arte e a saúde mental são importantes no teu dia-a-dia e também para ti enquanto médica e artista. Ora bem, então, a psiquiatria, ou seja, a saúde mental, é a minha profissão, por isso eu diria que sou psiquiatra por opção, e as artes existem na minha vida como uma necessidade. Eu recorro muito a elas como uma forma de serem a minha terapia também, digamos assim. Eu cresci com uma médica lá em casa que também fazia arte. No caso, a minha mãe virou-se mais para as artes plásticas e para a escrita. No meu caso, quando comecei a estudar medicina, percebi rapidamente que iria acabar no mesmo como ela, assim, nessa dualidade, nessa vida dupla. Mas fui mais para as artes performativas. Portanto, eu persegui mais o teatro, a música, ser contadora de histórias, que é uma coisa que eu também gosto. Não digo que não tenha passado por um certo síndrome do impostor, a certa altura, mas ao final sou o quê? Sou médica ou sou artista? Será que os meus pares na medicina vão achar mal de mim por eu passar tanto tempo nas artes? Será que os meus colegas do conservatório vão achar que eu não sou música o suficiente ou que eu não invisto o suficiente por passar tantas horas a estudar medicina? Confesso que vacilei nessa altura, até que depois percebi que não havia problema nenhum, que aliás só tinha a ganhar em ter essa poligamia na minha vida. Sentias que, de certa forma, não estavas bem na arte, ou seja, que não eras bem aceito na tua forma artística nem na medicina, mas porque estavas a isolá-las praticamente, certo? Quando começaste a aceitar... Agora que disseste tudo. Na altura eu pensava nas duas coisas como águas separadas. Embora eu nunca tenha... Isso era uma coisa da minha cabeça. Os meus pares nunca realmente me discriminaram por isso. Eu é que achava que isso podia acontecer. Finalmente, quando comecei a trabalhar na psiquiatria, que foi assim a especialidade que me salvou, porque eu achava o mundo médico muito obtuso, muito objetivo, e encontrei na psiquiatria um bocadinho das artes, lá está. Quando comecei a trabalhar, dizia eu, comecei rapidamente a misturar as águas. E aí encontrei mais serenidade, percebi que os meus doentes não achavam que eu era menos psiquiatra por fazer música, que assim, esse era o meu maior medo ainda, era o que é que os doentes iam pensar. E por último, comecei mesmo a levar a música para dentro do hospital. E aí é que fiz as pazes com isto da vida dupla, definitivamente. Pois é, esse era o ponto que eu te queria perguntar, era como é que tu trouxeste para a tua prática clínica, enquanto médica, o mundo das artes, ou seja, de que forma, já falaste para ti, enquanto pessoa, como é que isso te alterou, mas de que forma é que usas essas ferramentas na tua prática clínica e quase como é que a arte pode, e como é que usas a arte como uma terapia, que é algo que também tem vindo cada vez a ser mais explorado, se não estou enganado. Olha, a primeira vez aconteceu quando eu comecei o internato, que foi aqui em Lisboa, no Egas Muniz. Na altura, a terapeuta ocupacional do serviço não podia vir, estava de licença de maternidade, salvo eu. Portanto, não havia atividades ocupacionais no internamento. E a mim fazia-me imensa confusão. Os doentes estarem desocupados, não porem coisas bonitas na sua cabeça. E então pensei também, mas o que é que me custa? Vou tocar umas músicas para eles. E então fui tipo Mary Poppins com a minha guitarra para o internamento. E o resultado dessas intervenções simples, que as primeiras que fiz não pensei muito, não fui como médica, fui mesmo como cantora. O resultado surpreendeu-me tanto que eu diria que foi assim o meu batismo para a relação entre as artes e a saúde mental. Na altura, mesmo sem
sem saber ler nem escrever, não investiguei muito sobre o tema. Entretanto, comecei a investigar mais o tema, inclusivamente no que diz respeito a outras modalidades artísticas, porque as artes incluem muitos braços. Podemos falar nas artes performativas, como já disse, ou seja, teatro, música, contar histórias. Podemos falar nas artes plásticas, cerâmica, tapeçaria, pintura, fotografia, se quisermos. Podemos falar na escrita criativa. Podemos falar em frequentar eventos culturais, isso também se pode considerar no âmbito de uma arte mais passiva, não é? Mais receber arte e não tanto produzir arte, tanto levar os doentes a visitar um museu, a frequentar um festival de literatura ou de música. Ou podemos falar nas artes mais digitais, no design, na fotografia editada, enfim. Portanto, todas estas componentes são arte. O meu batismo foi com a música, mas mais tarde eu fui deitando o olho às outras modalidades havia de arte. mais para além da música que se calhar podias trazer para a tua interação com os teus doentes, neste caso, certo? Eu e outras pessoas mais fascinadas pelas diferentes modalidades de arte. Conseguiste perceber que se calhar se conseguisses trazer mais pessoas especializadas nestas áreas, poderia haver também um benefício para estes doentes. E agora focando nessa parte da terapia pela arte, que características é que tu achas que se devem destacar na pessoa que vai aplicar esse tipo de terapia? Ou seja, nós falamos também dos terapeutas ocupacionais, como já falaste. O que é que achas que é fundamental garantir para depois também haver mais resultados, que também já falaste nisso, na capacidade de, ok, neste momento parece-me que isto vai resultar, mas como é que garantimos ou medimos que isso vai ter um efeito benéfico? Portanto, estas duas dimensões. Também é importante distinguir a terapia ocupacional da terapia pela arte. A terapia ocupacional é uma coisa mais atrás, ou seja, só a pessoa estar, como o próprio nome indica, ocupada na produção de arte. A arte-terapia, portanto, a terapia pela arte tem uma intenção terapêutica, portanto, explícita, não é só ocupação do tempo. O que não quer dizer que a terapia ocupacional não seja muito terapêutica, mas a terapia pela arte tem esta intenção, portanto, à partida, deve ser feita por um profissional que tenha formação em tratar pessoas com doença mental. Não pode ser assim um artista que não perceba o que é doença mental, que formas de sofrimento psíquico existem, quais as melhores intervenções para cada caso. Okay? Portanto, isso são águas separadas, é importante perceber isto. Isso também é um ponto que é, e lá esta conversa também nasce por causa desse propósito mesmo, que é explicar o que é efetivamente a terapêutica e a terapia pela arte, porque é um tema que muitas vezes nem nós próprios ainda não temos perfeitamente claro. Pois não, nem nós, nem ninguém assim aqui nos países vizinhos. De tal maneira, assim o é, que a Organização Mundial de Saúde lança um relatório em 2019 sobre a evidência das artes na saúde. Atenção que aquilo não é específico da saúde mental. Eles dizem que o fizeram para preencher o gap que existe entre aquilo que as pessoas sabem intuitivamente, que é que as artes fazem bem, que fazem bem à cabeça e à saúde, entre a intuição, não é, das pessoas e a evidência científica. Porque se nós apresentarmos até aos decisores políticos a evidência que existe do papel das artes na saúde, então podemos convencer mais facilmente quem está lá em cima a montar programas específicos de oferecer arte às pessoas doentes, de unir o setor social e o setor cultural ao setor da saúde. Tem pouquíssimo feito em Portugal e pelos vistos, atendendo àquele relatório, é assim em muitos países do mundo. Eu acho que a Europa, se calhar, está um bocadinho pior, porque nós ocidentais temos uma grande separação entre a ciência e a arte. Achamos que a arte São dois mundos que não se cruzam. Não, lá está, fui a primeira a sofrer disso. E também a quebrar essas barreiras. Que as artes são mais do domínio do esoterismo, sei lá eu. Os brasileiros, por exemplo, apesar de serem um mundo ocidental também, mas como têm ali uma perninha de outras culturas, mais do que nós, têm um posicionamento muito diferente. Eles são até pioneiros na arte-terapia através das artes visuais. Uma das grandes mães dessa disciplina
é uma psiquiatra brasileira chamada Nísila Silveira. Portanto, para eles é muito mais natural que se possa expressar estados emocionais e digerir estados emocionais através das artes. E mesmo outras formas, como o psicodrama. Entretanto, fazendo aqui um salto cronológico de muitos anos, entretanto, essa veio a ser a psicoterapia em que eu estou a fazer maior investimento. O psicodrama é uma psicoterapia de grupo baseada em técnicas de expressão dramática. Que só para quem nos ouve ter uma ideia, numa psicoterapia tradicional, a pessoa vai a um consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra com formação em psicoterapia e está com ele, portanto são duas pessoas numa conversa, apenas usando a palavra. É chamada talk therapy, terapia pela palavra. O psicodrama é uma psicoterapia de grupo, portanto começa logo por ser diferente e que é feita por um conjunto de pessoas à volta de um palco, luzes, tal e qual como um teatro. E quando é para investir num problema específico de alguém do grupo, esse problema é dramatizado em palco. Portanto, só aí, no psicodrama, para além do uso da palavra, nós podemos pedir às pessoas para subirem para cima do palco e para nos mostrarem com uma expressão do seu corpo as diferentes situações da sua vida, incluindo, por exemplo, podem escolher outros elementos do grupo para representarem, por exemplo, a sua mãe, o seu pai e mostrarem mesmo como é que são os problemas lá em casa, por exemplo, acrescentando então esta componente do corpo. Exemplo, como é que essa situação o faz sentir? Na psicoterapia tradicional, a pessoa tem que encontrar palavras. Pode escrever. No psicodrama, faça-me uma estátua. Como é que se está a sentir? E a pessoa vai ao palco e faz, por exemplo, assim, um gesto de... Ou seja, usas, se calhar muitas pessoas têm essa dificuldade em expressar por palavras e vais recorrer à expressão também corporal, afetiva, para benefício da própria pessoa e que se vai estar muito mais à vontade. É isso que se calhar o psicodrama também permite. À vontade ou aceder a um estado emocional que por palavras não conseguiria. Depois a pessoa está na posição e essa própria posição que o corpo assume pode ajudar o cérebro a deslindar a emoção. E o terapeuta vai assim por trás da pessoa na posição, mete-lhe assim a mão no ombro e assim, o que é que está a sentir? Ou, pensa alto. Aquilo é muito E isso já desbloqueia aquelas palavras que provavelmente a pessoa não conseguiria na terapia tradicional. É esse o termo. O termo é desbloqueia. Na terapia, por exemplo, pelas artes visuais, a pessoa também não consegue, vamos imaginar, passou por uma situação traumática, não consegue falar sobre aquilo, não consegue pôr em palavras. Pronto, faça um quadro sobre isso. Na arte-terapia não vamos atrás do estético ou da beleza técnica. Isso é um critério importante. Isso é uma pergunta que eu também queria fazer, que é qual é o grau de jeito, passando a palavra, que o doente, neste caso, que a pessoa que vive com perturbação psiquiátrica, tem de ter? Há esse grau de exigência ou que tu, pelo visto, parece que não colocas, ou na terapia que tu desenvolves, mas será algo que o doente procura? Ou seja, poderá haver alguma frustração com o resultado final desse, por exemplo, no caso das artes plásticas? Acho que isso é algo que tu vês? O grau de jeito necessário é nenhum. Aliás, as pessoas que têm muito jeito acabam por ser candidatos complicados, porque ficam presos à estética. Exatamente. Ficam presos à técnica, à qualidade estética e a gente não está nada preocupado com isso, zero preocupado com isso. Isso não interessa mesmo. Portanto, o foco, vamos imaginar, na produção artística, porque depois eu vou saltando de modalidade artística para modalidade. Isso também mostra o que é a terapia pela arte, ou seja, podemos ir aqui ao psicodrama, como estavas a falar, como pela expressão mais plástica. Também. Embora, classicamente, os terapeutas acabam por se especializar numa coisa. Eu, no meu caso, é mais a música e o psicodrama. Viva, 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 viva.